Então vamos começar, gente. Aqui eu utilizei um papel com gramatura grossa, ela tem 300 gramas, tá? E nós temos dois lados do papel, o lado liso, que foi o que eu escolhi para fazer a técnica, e o lado mais poroso, né? Ele tem umas listrinhas aqui. Para a técnica de aquarela é fantástico, também para a técnica de giz pastel oleoso ou seco. Nesse caso nós vamos utilizar a parte lisa, porque nós vamos fazer uma pele mais homogênea. E essa pele homogênea, com o efeito de luz e sombra, nós vamos utilizar alguns lápis, tá? Nós temos aqui lápis aquarelável da Faber-Castell e algumas numerações aqui que eu vou dizer para vocês. Então, nós temos aqui esse marrom 0,77, outro marrom mais canela, né? 0,89, o pele 0,10 e o 0,76. Outra coisa importante para você saber é você ter um papel rascunho sempre perto de você, para que você possa testar antes, né? Inclusive o próprio pincel, também um paninho para que você possa enxugar a tinta, um pote com água, mas essa água não pode ser de torneira, ela tem que ser uma água filtrada, livre de ácidos, para que não aconteça de com o tempo acabar amarelando o papel. Aqui, dois pincéis, estou usando o número 8 e o número 2 aqui da Ceramic. Por fim, que é o que nós vamos utilizar primeiro, aqui ó, borrachinha maleável, ela parece uma massinha de modelar, né? Na verdade ela é uma borracha maleável, que ela serve para a gente começar. Então nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa então é apagar um pouco desse desenho. Então nós vamos tirar com uma forma muito leve, ó. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar as sombras. Ela vai ter uma sombra projetada, então, da esquerda para a direita. Então, tudo que for da esquerda para a direita, eu vou sombrear. Começando, então, aqui, ó, leve, não vou fazer forte. Mas não é legal dar muita ideia de contorno, tá? A gente pode começar com o contorno. Aqui vai ter bastante luz, então eu não vou colocar muito. Eu sempre falo para os meus alunos que tudo que é dentro, tudo que é embaixo, tudo que é perto, vai ter sombra. Vocês possam ver melhor. Aqui tem a gola, então se tem a gola, tem sombra dentro, lembra? Tudo que é dentro, projeta pra dentro, tem sombra. Embaixo do pescoço. Então eu vou marcando. Percebe que tem algumas partes que eu faço mais forte, depois eu vou aliviando, olha ali o traço, eu vou fazendo um traço mais aveludado, com movimentos circulares, para que ele não fique com marcação, não uma marcação muito forte. Ó, agora aqui, ela vai ter uma sombra maior, então eu vou fazer mais forte. Aqui também vai ter uma leve luz em cima e uma marcação, porque a gente tem uma em cima, né? E eu vou marcando muito levemente toda essa parte aqui de sombra que vai ter. Eu ainda estou marcando a sombra. Percebam que aqui eu não estou aquarelando nada, né? Estou apenas marcando a sombra. Eu vou só fazer umas leves marcações. Sorte dela, a gente faz bem forte, porque ali existe um sombreamento, mas não é legal manter
essa base forte, então a gente vai clareando, olha ali, ó. A gente vai clareando para ela dar esse esfumaçado. Fazendo um pouquinho mais fraquinho, para ele ganhar a luz. Aqui é a mesma coisa. Existe a sobreposição de uma perna sobre a outra, então, se existe essa sobreposição, aqui vai ter bastante sombra. Mas é a mesma coisa, ó, aqui também tem a sobreposição do short e agora eu vou sombrear um pouquinho. Né? Agora, a base da sombra é mais escura, então agora a gente vai pintar a pele, tá? E nós vamos utilizar, então, aqui a aquarela, o lápis aquarelável 010. Então, onde a gente fez a base escura, nós vamos pintar em cima, para que ela vá se misturando e vá dando, assim, um degradê na pele. Então, existem partes que eu vou fazer mais leve e outras que eu vou fazer um pouquinho mais escura. Então, por exemplo, aqui no meio da testa, onde não tem nada, eu vou fazer, então, bem leve, olha, bem leve mesmo, para que fique o tom da pele, porém não fique sombreado demais. Então, ela vai se misturar onde a gente fez a sombra. Olha aqui, como aqui já tá ficando um pouco mais escuro do que tava ali em cima, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tá bem escuro. Então, eu vou deixar mais escuro, vou misturar, olha lá, tô misturando as tonalidades. Às vezes eu faço movimentos contínuos e outras vezes eu faço movimentos circulares. Porque esses movimentos circulares, eles tiram a marca, né? Então, olha lá, agora eu comecei com... Aqui, marquei bem, movimento contínuo. Agora eu vou vir para cá com movimento circular, olha lá, ó. Muito leve. Aqui existe uma base escura, então eu já vou botar um pouquinho mais de força no meu traço, para que ela ganhe essa profundidade, né? Para ela ganhar essa sombra um pouquinho mais escura. Só que eu volto a falar, né? Movimento circular para que ele não fique claridade. Tá vendo que aqui tem uma marca? Eu vou tirar essa marca utilizando o movimento circular, firmeza do meu pulso, um pouco mais leve. Olha lá como já vai tirando a marca. Essa é a ideia agora, né? Que a gente dê esse efeito um pouquinho mais realista. Então, vou continuar aqui. Você vai curtindo aí um pouquinho o som. E ela está com a sombra pronta, mas agora precisa de uma profundidade. O que seria profundidade? Seria o efeito tridimensional que a gente dá para o desenho. Então agora eu vou começar pela cabeça. Como aqui existe uns fios do cabelo, então aqui tem sombra. Então aonde tem sombra, aonde tem sobreposição de um objeto sobre o outro, sempre vai ter sombra. Então, aqui nós temos as linhas do cabelo, né? Então, existe uma projeção de sombra sobre a testa. Aqui, da mesma maneira, então, nós vamos fazer assim. Algumas linhas são mais fracas, outras são mais fortes. Estão vendo que aqui eu entro um pouco mais, fazendo uma sombra maior. Um movimento levemente circular para que ele vá misturando com a tonalidade de baixo, ó. Então, ele deu já um degradê. Aqui, eu já fiz toda a preparação da pele. E olha só, eu posso aquarelar um pouco. Aqui eu cheguei a aquarelar um pouquinho. Até eu vou aquarelar, mas tem que ser muito leve, tá? Ela craquela essa parte onde a gente fez já a mistura. Então, por exemplo, aqui no rosto, eu vou fazer um pouquinho de aquarelamento, tá? E vocês vão ver como que vai ficar. Porque já tá praticamente pronta essa pele, então eu não preciso aquarelar muito. É só pra dar uma leve misturada. Bom, depois de feito tudo isso, você tá com a pele pronta para fazer o que a gente chama de profundidade. A profundidade seria o efeito tridimensional que a gente dá pro desenho. Como aqui existe os fios do cabelo, então aqui tem sombra. Então, aonde tem sombra, aonde tem sobreposição de um objeto sobre o outro,
sempre vai ter sombra. Então aqui nós temos as linhas do cabelo, né? Então existe uma projeção de sombra sobre a testa. Aqui da mesma maneira. Então nós vamos fazer assim. Algumas linhas são mais fracas, outras são mais fortes. Estão vendo que aqui eu entro um pouco mais, fazendo uma sombra maior, um movimento levemente circular para que ele vá misturando com a tonalidade de baixo, ó. Então ele deu já um degradê. Tem a projeção da mandíbula sobre o pescoço. Então aqui a gente faz um pouco mais também. Aqui existe uma gola, e essa gola também vai produzir uma sombra. Sempre será um pouco mais forte, né? Mais escuro. Uma leve sombrinha aqui. Aqui a gente já pode fazer a sobrancelha. Mais escurinho, mas assim, algumas partes, de novo, eu volto a falar. A gente faz mais forte e outros mais clarinho. Costumo dizer para os meus alunos nunca utilizarem o preto nanquim direto, sabe? Usa o marrom mais escuro, ó. Estou utilizando aqui 0,77. É o marrom 0,77 aqui, ó, da Faber-Castell. Aí, se você for usar o nanquim, usa o nanquim, por exemplo, aqui, ó, nos cílios, mas depois usa o marrom em cima, para não ficar duas técnicas muito diferentes uma da outra. Aí ela cria. O próprio lápis eu consigo fazer aqui a sombra dos dentes e da parte interna da boca. Aqui nos ladinhos também, sempre vai ter, saindo um pouquinho também da boca, a gente faz uma leve sombra, uma curvinha da boca. Mas aqui a gente já alivia também. E depois, claro, você vai pintar da cor que você quiser. Então aqui, só com esse lápis, a gente já fez a parte da profundidade da pele dela. E eu vou fazer a profundidade do restante do corpo também. Aqui também terá muita sombra. Aqui exige o short, então a gente já faz a profundidade aqui da perna, olha. Bom, agora olha só, você pode aquarelar um pouquinho para misturar, mas como existe muita camada, eu não aconselho a aquarelar muito, tá? Então, ó, eu vou passar um pouquinho no pincel aqui, porque olha lá o que vai acontecer. Eu quero que vocês vejam bem isso. Ele tira, porque existem muitas camadas. Então tem que ser com muita pouca água. Ó. E aí você vai limpando no paninho, né? E aqui, ó, de fora pra dentro, você vai fazendo de fora pra dentro. Ó. Pegando só um pouquinho, só pra ele dar uma leve misturadinha. Ó. E aí você já
Traz um pouquinho para fora, para a parte mais clara. Olha ali, para tirar. Trabalhar com lápis aquarelável é um pouquinho diferente do que trabalhar com a aquarela, tá? Porque a aquarela, ela já não deixa essas marquinhas. Aqui já é um efeito do ar. Aqui a gente conseguiu já preparar a pele. Vou finalizar o desenho para que vocês vejam como vai ficar. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Scent of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in the ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Heart is drenched in wine, but you to make you wrong. Don't know why I didn't come. Feels empty as a drum. Don't know why I didn't come.